Sabe como enviar mensagens para seu broker Kafka? Não sabe? Quer saber a resposta? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar só sobre isso. Oi, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Eu estou fazendo uma série de vídeos chamada Kafka do Zero. Nessa série, eu vou mostrar como o Kafka funciona e mostrar como você pode usar ele a partir do zero. Esse é o segundo vídeo da qual eu vou falar enviando mensagens. Vou apresentar o Kafka Producer. Então, se você não viu o primeiro e você não entende como o Kafka funciona, volta lá, assiste e depois veja esse vídeo. Assim, você vai ficar meio perdido se não fizer isso. Então, vamos lá. Bom, primeiro assim, para enviar mensagens para o Kafka, a gente tem que saber como configurar um broker. Eu preciso de um broker rodando para enviar mensagens. Eu tenho um tutorial aqui, eu posso criar esse broker de duas maneiras. Uma maneira é instalar ele manualmente na minha máquina ou usar o Docker. Para isso, sim, o ideal é que você aprenda a fazer com os dois. Para quê? Para você ver como funciona. Basicamente isso. Então, assim, eu tenho um material preparado, um tutorial de como fazer isso. Eu não vou mostrar o passo a passo aqui em vídeo, porque isso muda bastante. É preferível que você veja um tutorial, se o tutorial estiver desatualizado, a gente pode atualizar o tutorial, mais fácil atualizar o tutorial do que um vídeo, e você pode adicionar comentários aí de como foi a sua experiência ou não. Então vamos ver esse tutorial? O tutorial está aqui no meu Git, no meu repositório Git, né? O link está no meu roteiro desse vídeo. O roteiro está no link da mensagem, então acesse o roteiro aqui no link, vai para o tutorial e veja. O tutorial vai mostrar assim, um passo a passo de como você criar um broker Kafka, entender as principais configurações do broker, entender do que depende o broker. Então, vamos lá. O primeiro ponto a fazer é fazer o download. Né? Você pode entrar nesse kafka.apache.org Quick Start, fazer o download do binário. Né? O binário é o quê? É um TARGZ, um zip file, que tem todos os arquivos lá já compilados e prontos para execução. Né? Se você fizesse esse download, eu recomendo que você extraia esse arquivo na pasta /opt/kafka. Ela é muito útil, né? Ela é útil se usasse. Eu sempre costumo botar todos os serviços que eu uso na pasta opt. É um padrão que eu tenho e que algumas pessoas usam aí. Se você quiser copiar, não quiser, fique à vontade. Bom, você extraiu esse cara, o interessante é dar um ls lá dentro da pasta do Kafka para você ver o que tem lá dentro. Né? Se você vai reparar que existe alguns arquivos de licença, né? o diretório bin, configs, libs, license e sitedogs. Importante você ver duas coisas aqui. O diretório bin. O que tem no diretório bin? Uma série de ferramentas para você gerenciar o seu cluster, o seu broker ou cluster Kafka, né? Quais as que eu acho mais importantes aqui na ideia de um dev, né? Na ideia de um dev seria o Kafka Console Consumer, o Kafka Console Producer. Com essas duas você consegue enviar e receber mensagens no seu broker Kafka ali ou no seu cluster Kafka, né? Outra importante aqui é o dump log, o log dump, o dump log. Você consegue ver o que está dentro do seu log. Você consegue ler as mensagens do seu log. Uma outra interessante aqui é o logdir. Você consegue ver o que está dentro do diretório de logs. Assim, eu não vou entrar a fundo o que é cada ferramenta aqui. Se você tiver interessante, chega lá no script, dá um menos help e você vai ver a documentação daquele script, né? Outra bem importante é o Kafka Topics. Para que serve o Kafka Topics? Para você criar tópicos no Kafka, você apagar tópicos no Kafka, você alterar configurações do Kafka. Então, assim, se você é um dev, o Kafka Topics vai ser muito útil para você. Outra coisa que você pode usar é o Kafka Configs, para você olhar as configurações do seu broker em execução. Dentro da pasta configs, você vai ver uma série de configurações padrões. Ali vai estar o quê? O padrão do Zookeeper, a qual a gente vai falar daqui a pouco, a padrão do servidor, do producer. Então, assim, eu quero criar um producer aqui, eu quero ver as configurações padrões. Dá uma olhada nesse producer.properties, né? E esse Raft aqui, o que é isso? E aí é o ponto que eu entro agora, né? Antes disso, só dar uma outra informação, né? O Kafka ele roda com OpenJDK 8. Então, assim, está o Java 8 na sua máquina, né? E aí você vai conseguir usar o Kafka. Mas eu quero instalar um Java mais recente. Fica à vontade, funciona, né? Não sei se vai funcionar com o último do último, mas assim,
sempre funciona, né? E por que tem Krafft aqui? Né? Por que tem Zookeeper? Eu preciso do Zookeeper? Vamos entender assim. Isso aqui. Você não precisa do Zookeeper. É bem provável que se você vai trabalhar com Kafka, você tope com o Zookeeper. O Kafka, por padrão, ele sincronizava o seu cluster através do Zookeeper. Mas o Zookeeper ele não é muito bom quando você tem vazão muito alta, throughput alto. Então o Kafka deixou de usar o Zookeeper e está dropando o Zookeeper. Para quê? Para conseguir uma maior vazão. O Zookeeper, com o Zookeeper, você faz a manutenção de algumas configurações em produção, em um cluster. Então, assim, se eu quiser ter um número sequencial ali, se eu quiser ter um leader election, tem vários algoritmos do Zookeeper. Se você quiser usar o Zookeeper, eu recomendo, é legal, assim, tipo, pode ser que é melhor procurar algumas alternativas. Eu creio que o Consul é uma das alternativas. Não sei se implementa todas as funcionalidades do Zookeeper, mas o Zookeeper não está mais tão na moda quanto estava quando o Kafka surgiu. O Kafka está substituindo o Zookeeper pelo Krafft, substituiu pelo Krafft, que é o Krafft é um algoritmo de eleição de líder, né, de leader election. Ou se você quiser ler mais sobre o Raft ou Krafft, tem alguns links aqui. Eu deixei o link de como foi a implementação. Do Raft, eu deixei um link aqui que serve para ele descrever como funciona a eleição de líder usando o Raft. E aqui tem os comandos para você executar o Kafka. Né? Tem o Zookeeper, você roda o Zookeeper Start, né? Passando as configurações. Se você rodar isso aqui, vai rodar na sua máquina local. E depois você abre o Kafka e roda ele rodando na sua máquina local, né? Só tem que manter as duas janelinhas abertas, porque um vai depender do outro, né? Então você pode até ver os logs ali, ver quando é que um que é usado, tenta mudar o log do Zookeeper para debug, para ver o que ele salva, o que ele está salvando ali dentro, né? Eu hoje, assim, eu sabia que ele salvava na 3.0, na 3.7 já está sendo muito pouco usado o Zookeeper, né? Então, vamos partindo aí, vamos seguir para entender o que é importante aqui dentro quais são as configurações importantes aqui, né? Bom, se você quiser, nesse tutorial eu falo como você está usando não usando o Zookeeper, usando o Krafft. Então, usando o Krafft, você vai ter que tirar o Zookeeper Connect, né? E vai ter que setar a configuração do controller Quorum Volters, né? Que é a propriedade importante para habilitar o Krafft. Outra coisa importante é que todo broker tem um broker ID, né? Aqui ele bota como 0. O que é o broker ID? A identificação do broker, né? No Krafft vai ter o cluster ID também, né? Você pode até ver que aqui eu tenho que criar um cluster. Então, assim, dá uma lida nesse tutorial, ele é muito interessante. Eu fiz ele há mais de um ano, mas ele continua atualizado, ele continua atual. Bom, vamos seguindo para outras formas de rodar. Eu posso rodar usando o Docker, né? Eu criei uma imagem, né? Essa imagem é minha, né? Então, assim, se você quiser usar ela, pode usar. Se você quiser usar em produção, aí pode ser um pouquinho mais complicado. Eu nunca testei ele em produção, né? Mas, assim, é o Kafka padrão, né? O que eu faço, basicamente? Eu pego todas as configurações as variáveis de ambiente, verifico se começa com Kafka underline e seto ela como dentro do arquivo de propriedades. Então, por exemplo, aqui nesse Docker Compose, eu estou criando um arquivo .properties com todas as propriedades, mais as propriedades padrões que já estão no cluster, né? E aí eu configuro o meu cluster Kafka. Observe aqui que eu seto o broker ID, node ID, o número padrão de partições, os listeners e os advertiser listener. Vamos entender um pouquinho aqui como funciona isso. Isso é importante até para o producer, né? Bom, o Kafka, se você reparar aqui, vai ter dois listeners, né? O plain text e o controller. E aí, já fazendo um paralelo, fazendo aqui uma explicação que pode ser usado em várias outras coisas, o que é o plain text e o que é o controller? É basicamente aquilo que a gente chama de pano de dados e pano de controle, data plane e control plane, né? O control plane é uma divisão lógica na aplicação de tudo aquilo que eu trato do controle da aplicação. Então, assim, se eu posso falar de control plane de Kubernetes, né, que vai ter alocação de recursos, a criação de recursos, né, e o data plane seria o quê? Os dados que estão indo para a aplicação. Então, tudo que é do control plane é eleição de líder, sincronia, ver se está está sincronizado, a réplica. Então, assim,
Control plane é diferente do data plane. E aqui eu tenho que habilitar os dois listeners. O control plane só vai ser usado dentro do broker, dentro do cluster de brokers, né? Já o data plane, né, o plain text, vai ser usado fora. E por que eu tenho o advertised listeners? O que isso significa? Eu posso ter mais que um listener no control plane, no data plane, por exemplo. Eu posso ter um listener que é sem SSL, um listener que é com SSL. E quando o Kafka conecta, ele abre a porta e conecta, para abrir a porta, eu não preciso saber qual que é o meu DNE, o meu nome daquela máquina. Eu posso saber só o IP. Isso é importante. A diferença é que quando ele conecta, o producer ou o consumer conecta no Kafka, o Kafka vai retornar uma mensagem assim, dizendo, ele vai escolher um broker ali dentro do cluster, ele vai receber uma mensagem dizendo assim, olha, talvez eu não seja o melhor broker para se comunicar. Você pode se comunicar com outro, e nesse outro ele vai mandar o advertising listener. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse colocado esse cara para localhost, não ia funcionar. Por quê? Porque ele ia abrir a porta 9192 local, e se o meu produto se comunicasse com esse outro aqui, ele ia falar localhost 9092. Mas nesse cara aqui não tem ninguém na porta 9092. Então, ele vai ter que conectar com o Kafka 0. Comunicando com o Kafka 0, eu consigo conectar na porta 9092. Então, por isso que é importante ter o Advertising Listener. Outra coisa importante aqui, eu estou levantando esse cluster, né, usando o Docker Compose. Então, assim, o Kafka 0, o Kafka 1 e o Kafka 2 só vai ser visível dentro da minha rede Docker. Não vai ser visível fora. Ah, mas eu quero rodar o meu programa fora. Então você vai ter que procurar um arquivo chamado etc/hosts e setar lá dentro uma linha que é basicamente assim. Você está dizendo o que aqui? Você está dizendo para o seu computador, para o seu Linux e para o seu Windows. O etc/host também existe no Windows, só que ele tem um diretório um pouquinho mais complexo. Mas procura aí, etc/hosts no Windows. E aí você está dizendo para o seu sistema operacional assim, se você vê alguém tentando conectar no Kafka 0, passa para ele conectar localhost. E aí ele vai conectar na mesma porta, né? Então isso funciona como uma forma de DNS privado ali, você setar o DNS local, o que assim, o Kafka, isso aqui não vai ser exposto o Docker não vai resolver isso. Então, se você está colocando localmente, você precisa setar o etc/host, né? Então, vamos só mostrar aqui a minha imagem, né? A minha imagem está pública, você pode fazer o push dela se você quiser, né? E ela tem diversas versões. Eu não mantenho essa imagem regularmente, então assim, novas versões não estão sendo. Pode ser que eu lance alguma nova versão, mas assim, eu normalmente não costumo lançar, porque dá um pouco de trabalho. Se você quiser, está muito necessitado, até pede aí, a gente pode rodar esse cara aí, mas assim, não é uma coisa que eu costumo fazer. Ele tem versões 3.7, 3.5, 3.4. E para conectar aquilo que eu já falei, para usar aquilo que eu já falei, é só botar Kafka underline, todas as propriedades que estão você pode procurar aqui na documentação do Kafka todas as propriedades do broker, botando para uppercase e removendo o ponto e botando underline. Então, assim, é assim que eu fiz a maneira de conectar de configurar essa imagem Docker do Kafka, né? Então, vamos voltar aqui. Com o seu broker em execução, qual que é a segunda coisa que eu tenho que saber para enviar uma mensagem? É o que é uma mensagem Kafka, né? Então, assim, a mensagem Kafka, eu basicamente falo que a mensagem Kafka tem três coisas que o cliente tem que botar obrigatoriamente, que é a chave, os dados, né, que eu chamei de registro aqui, até porque o Kafka usa record, e os headers, né? Os headers são muito pouco usados. Isso não significa que ele não é útil. O header pode ser muito útil para quê? Para você botar metadados naquela mensagem, né? Esse é o meu. Se você quiser se configurar o esquema dele, e dizer assim, não, esse aqui é a mensagem tal, ou é a versão tal da mensagem, seta ali no metadado e deixa só o registro para as mensagens. Você vai ver depois, você vai entender depois direitinho como é que funciona isso, né? E a chave, como eu já falei no primeiro vídeo, é muito importante, é a chave de particionamento. Assim. Se você não definir a chave de particionamento,
vai ser um pouco difícil você saber se os mesmos tipos de mensagens estão sendo processadas nas mesmas threads. Né? Os metadados, eles podem também ser setados pelo cliente, ou não podem. Por exemplo, aqui, o offset não vai ser setado. Né? O offset é o quê? É a posição, uma das coordenadas do Kafka lá. Está no meu primeiro vídeo. O timestamp pode ser setado também pelo cliente. Né? Se não for setado pelo cliente, ele vai setar a biblioteca do Kafka, vai usar a hora local da máquina. O tópico é setado e a partição também pode ser setada. Então a gente vê aqui que o offset é o único que não pode ser setado. Ele é definido pelo broker. Né? Mas vamos dar uma olhada mais a fundo aqui numa coisa específica aqui. Né? A chave e o recorde são para o broker sempre dados binários. Né? O que isso significa? Significa que o seu broker, para o seu broker, o broker não vai saber o que está dentro da mensagem. Ele não se importa. Não existe índice para ler por campo no Kafka. E isso é o que eu falei no primeiro vídeo. O Kafka é basicamente orientado por timestamp, por uma leitura sequencial. Eu não vou poder buscar o usuário que foi criado no dia tal. Eu até posso buscar esse usuário, mas eu não vou poder. Eu até posso buscar esse usuário, mas assim, não é factível ficar fazendo essas buscas. As buscas são demoradas. Mas se eu quiser assim, quais usuários ativos, também não é uma boa forma de se buscar no Kafka. Eu posso até criar um tópico ali de usuários ativos e inativos, e sempre envio envio uma mensagem. A gente pode até tratar um pouco disso depois, quando for falar de limpeza de tópico, né? Tem umas limpezas automáticas que remove todas as mensagens, exceto a última mensagem da mesma chave, né? Então, assim, basicamente aqui o que eu estou falando, Kafka não tem índice. Eu não vou fazer um índice ali para ver os registros tal. O único índice do Kafka é por tempo e por offset. O broker não faz qualquer suposição acerca do conteúdo da mensagem. Não vai ter sumário, identificação de campo, esquema, nada. Fala, mas como é que eu controlo o esquema da minha mensagem? Como é que o meu consumer sabe que aquela mensagem tem aquele esquema? Se você quer fazer isso, você tem que usar um esquema REST, que são software terceiros ao Kafka, que você configura não no broker, se configura no cliente e vai configurar no consumer. O broker não sabe nada da sua mensagem. Tudo que ela sabe é qual é a sua mensagem, um pacotão binário, e qual a sua chave, outro pacotão binário. Partição, tópico, timestamp são definidos pelo producer. Offset é sempre definido pelo broker. Isso é o que significa a mensagem. Né? Se você quer saber assim, o que eu mando por chave? Né? Por chave, eu costumo sempre mandar um identificador único do dado. Né? Por registro no dado, eu mando a serialização daquele objeto que eu tenho no Java. Né? Então, assim, a gente vai ver agora no Producer como é que funciona essa serialização. Né? Então, vamos descendo aqui. Interessante entender também que não há correlação de ordenação entre timestamp e ordenação. Então, assim, se eu enviei uma mensagem agora, eu enviei 10 mensagens, não significa que essas 10 mensagens vão ser lidas sequencialmente pelo consumer. O que significa que, assim, haverá uma leitura sequencial por partição. Então, assim, a mensagem da partição 3 enviada em sequência vão ser lidas em sequência, né? Se você quer entender mais o que é isso, eu até falo que isso é um Lamport Clock. Eu tenho um post que fala sobre relógios físicos e lógicos. Né? O que acontece é o seguinte, quando você tem sistemas distribuídos, você não tem um relógio físico ali para perguntar que horas são. Então, assim, se eu tenho vários produtos enviando várias mensagens para o meu broker e cada um usa o relógio local da máquina, o cluster, o broker não pode fazer alguma suposição sobre qual é a ordenação. Ele precisa definir um relógio secundário, que é uma tupla, dois dados, que vai ser o quê? Nesse caso, é a partição e o offset. Então, assim, dentro de uma partição, todo o offset vai ser usado para sequenciamento, né? Então, assim, esse relógio ele não é definido pelo timestamp. Isso é importante notar. Pode ser que eu tenha mensagem no futuro e no passado chegando no meu consumer. Pode ser que eu precise reordenar as minhas partições em algum momento ali, né? Simplesmente eu estou usando o Kafka Stream. Mas assim, é interessante saber essa definição de Lamport Clock para você não ter algumas decepções aí com sistemas distribuídos, porque você não tem ordenação global. E eu falei isso no meu primeiro vídeo. Se não lembra, volta lá e vê. O Kafka Producer. Bom, eu quero entender
como é que é esse bagulho do Kafka Producer. Então, assim, primeira coisa que eu já falei aqui hoje, se eu não falei, eu vou repetir de novo, né? Eu vou falar novamente, se você é um desenvolvedor Kafka, você trabalha com Kafka, vai lá no, eu acredito que eu não falei, vai lá no Broker Configs, né? Aqui eu estava com Broker Configs, vai lá no Producer Configs e lê essa documentação. Essa documentação é muito importante. Ah, mas eu não sei ler inglês. Cara, você está trabalhando com Kafka, tenta traduzir aí, usa o Google Translate. Mas é importante ler essa documentação, porque aqui estão todas as configurações do broker, até para você conhecer o broker e o producer, né? As configurações do producer. Eu sempre digo, e isso em algum momento vai estar aqui no meu tutorial, que a documentação é sua melhor amiga. Leia a documentação do Kafka para você entender cada configuração do broker ou mesmo do producer. Ah, nossa, Vitor, mas você conhece todas as configurações? Não conheço. E semanalmente, às vezes diariamente, eu volto aqui nas configurações para ler, dependendo de algum tuning que eu preciso fazer, algum bug em produção que eu preciso entender, né? Como ele funciona. Então, vamos voltar para o Kafka Producer para entender melhor. Assim, esse link aí, se você trabalha com Kafka Producer, já salva ele no seu favoritos aí do seu navegador e sempre acessa ele, né? O primeiro item que a gente precisa saber do Kafka é o Bootstrap Servers. Isso aqui é o seu ponto de entrada, né, no broker Kafka. O que você vai fazer ali? Você vai botar o IP e a porta de um broker Kafka, qualquer um ou todos, né? Você pode botar como vírgula ali, né? Deixa eu ver o caso que eu usei aqui. Eu botei só um, localhost 9092. E aí o que acontece? Quando eu crio um Kafka, aqui já vou adiantar um pouco. Aqui é a forma que você cria um producer Kafka. Você sobe, você faz um properties com todas as configurações e inicializa o producer. Na hora que você inicializa o Kafka Producer, o que o Kafka Producer vai ver? Ele vai pegar o Bootstrap Server, vai conectar nesse cara, e pode ser que o broker fale assim, ó, cara, não sou o melhor cara para você conectar. Você vai ter que ir no Kafka 0 ou no Kafka 1, você pode ir no Kafka 1 9094 e lá você vai conectar. E aí a conexão socket ela é reiniciada para outro broker. Então isso é muito comum. E foi por isso que eu falei que você tem que setar o DNS, porque ele vai reconectar e vai reconectar com outro IP porta que é exatamente aquele Advertised Listeners. É para isso que serve o Advertised Listener dos brokers, né? Então, vamos continuando aqui. Eu configurei com esse cara. Então, quais são as próximas coisas que eu tenho que saber, né? Aqui é o que eu estava falando. O producer vai iniciar a conexão com algum broker listado. O producer vai escolher qual broker se reconectar através do Advertiser Listener. Se você quiser ver mais, leia a documentação lá. Bom, e quais são as responsabilidades do meu producer, né? A gente, quando tem uma biblioteca de conexão com algum terceiro, né? Meu SQL, eu não me preocupo muito com a serialização daquele dado, mas o Kafka é muito importante, porque o Kafka ele é agnóstico com a serialização. É responsabilidade do producer e do consumer saber serializar e deserializar. Por isso, outras duas configurações que são importantíssimas é o Key Deserializer e o Value Deserializer. Você tem que definir essas configurações, né? Aqui no meu exemplo, eu botei, e isso está no meu código aqui, né? Eu botei serializadores padrões que eu criei. Eu resolvi criar. Ah, mas eu vou querer usar o esquema REST lá da empresa tal, Apicuro. Então, assim, vai lá na documentação do Apicuro e vê. Provavelmente ele vai propor uma biblioteca para você implementar isso. Ah, e que biblioteca o Kafka oferece para o padrão? Ele vai ter a serialização de valores primitivos, o string, o integer, o long, o double. Ele não vai ter nenhum serializador ali como o JSON. Se você quer usar um JSON Serialize, você vai ter que implementar o JSON Serialize. Se você quiser um protobuf, você vai ter que implementar um protobuf. Ah, mas é difícil? Bom, vamos ver aqui, né? Vamos olhar esse cara que eu usei aqui, padrão, né? O geolocation, esse aqui é um exemplo que eu usei num curso, né? Que eu botei um geolocation, eu criei um objeto geolocation. Isso é um projeto meio dummy, assim, meio bobinho, né? Que ele tem só basicamente latitude e longitude. Eu tô fazendo meio que um broker por latitude e longitude, né? E o geolocation, ele vai ter basicamente duas propriedades que são double, né? Que é o
o latitude e longitude. Então, assim, eu implementei esse serializador basicamente usando o quê? Um byte buffer, que eu boto esses dois valores e mando um array. Então, assim, o Kafka, o serializer, vai sempre vai receber esse objeto que eu tenho o quê? Vai ter que retornar um byte buffer, vai receber um tópico e um objeto qualquer aqui. Você tem que observar uma coisa, esse objeto é o mesmo que você usa no seu software, né? Então, assim, o Kafka vai receber, o serializador vai receber o mesmo objeto que você usa no seu software. Você pode usar os seus VOs da vida. Para quem não sabe, eu não gosto de usar o termo VO, né? Quer dizer, os meus objetos VOs nunca são terminados com VO. Vê meus vídeos de Lendo Domain Driven Design, você vai entender. Mas basicamente eu uso o byte buffer aqui para serializar esse cara. Legal isso aí, mas poderia usar um JSON? Poderia. Deixa eu dar uma olhada aqui no. Não, vamos continuar. Outra coisa que o producer tem que fazer é o particionamento da mensagem. Ele tem que definir qual partição vai ser enviada, né? E aí, se você for ler a documentação do Kafka, lá vai dizer como é feito o particionamento. Basicamente, ele faz um hash da chave e envia. No meu caso aqui, eu escolhi geolocation especificamente porque eu queria fazer eu não implementei isso. Pode ser que eu faça isso no futuro. Eu queria fazer um particionamento por latitude e longitude, mas observa assim, se eu quero fazer um particionamento por latitude e longitude, eu poderia fazer isso em escala, né? Eu tenho que truncar a latitude aqui em tal coisa e depois eu faço um particionamento. Eu posso até implementar um particionamento, uma classe de particionamento padrão. Então, assim, se eu quero entender como funciona o meu particionador aqui, eu tenho que procurar o Kafka, eu não abri ele aqui, mas eu botei o link também para o KeyIP, né? Como eu já falei no vídeo anterior, todos os improvements do Kafka são feitos através de KeyIP, que é quando mudou o particionador, né? O particionador padrão, que ele foi alterado para ter um particionador que tem uma melhor distribuição da carga, né? E para você entender o particionador, ele recebe um tópico, uma chave, os bytes dessa chave, um objeto, os bytes desse objeto, e a identificação do cluster. Então, todas as informações do cluster vai estar aqui. E retorna só qualquer a partição. Então, tudo que ele precisa saber é qual que é a partição que essa mensagem vai dar. E se você quiser navegar pela API é só navegar nos itens aqui. Vamos ver o que tem, que informações tem desse cluster aqui, ó. Nesse cluster eu vou ter o quê? Cluster ID, o número de partições. Ó, observa que ele vai ter o número de partições aqui daquele tópico, provavelmente, né? Quais são os tópicos inválidos. Então, sim, vai estar todas as informações do cluster aqui, né? Então, você pode definir ali quais são as partições, você pode acessar as informações dos nós, dos clusters. Então, tem várias informações aqui, né? Então, vamos continuar a olhar aqui. Beleza. Então, está na hora de agora enviar a mensagem. Então, como eu já falei, a documentação é a sua melhor amiga. Você pode abrir aqui o Javadoc do Kafka Producer e ler. Eu sempre recomendo, leia Javadoc, é muito importante. Mas eu não sei inglês. Vou repetir, joga no Google Translator. Aqui vai estar todas as informações que eu estou falando, assim, tipo, que eu tenho que usar o Bootstrap Server, aqui vai adicionar um Linger MS, que eu não estou falando aqui, posso falar depois, né? O que é o Linger MS. Posso falar até agora, né? O producer ele vai funcionar como em batch, né? Quando você envia uma mensagem, ele não é enviada sincronamente. Ele adiciona em batch. E o Linger MS é quando eu atraso o meu envio de batch para ajustar aquilo. Eu creio que é basicamente isso. Faz tempo que o Linger MS, né? Por exemplo, the code snippet. É um tipo de atraso para configurar é muito bom para tuning, né? Vai adicionar um pouco de latência ali, mas vai adicionar um pouco de latência para envio de mensagens, mas pode ser que melhore até a latência, porque dependendo da banda que você está usando, né? Vai ter um vídeo que eu vou entrar a fundo em cada propriedade aqui ainda, em cada meio de usar o cluster, né? Então vamos continuando aqui, né? Então aqui, se eu iniciei o Kafka Producer, eu só pego e envio a mensagem, né? Eu tenho que criar um Producer Record, onde eu defino o tópico, a chave e a mensagem. Mas eu quero setar aqui a partição que ele vai. Então você abre essa configuração do Producer Record e você vai ver lá que você pode ter várias formas de você configurar. Eu posso criar, definindo só o tópico, partição, timestamp, chave valor,
tópico, partição, timestamp, chave-valor, headers. Então, tem várias formas de eu criar um producer rester. Eu posso criar da maneira que eu quiser. E aqui eu estou enviando sincronamente. O que significa enviar sincronamente nesse caso? Significa que o producer vai receber um objeto chamado feature com record metadata. O que tem dentro desse record metadata? Tem todas essas informações aqui, ó. Timestamp, offset, partição e tópico. Todas elas já configuradas corretamente, né? Então, assim, se eu quero enviar sincronamente, eu posso depois pegar um talvez metadados e dar um get. Posso fazer isso? Pode. O que vai acontecer aqui? Vai bloquear essa thread. Isso é bom? Não. Eu não quero bloquear minha thread, mas pode ser bom em caso de eu quero saber o que está acontecendo aqui. Ou posso dar um producer ponto flush, que eu quero forçar o envio dessa mensagem. Então dou um producer ponto flush e envio o produto dessa mensagem. Mas como é que eu sei que isso funciona? Dá uma lida na documentação. Você vai ver que aqui tem o quê? Abort transaction, begin transaction. Lembra que eu falei? O Kafka suporta transações. Eu não vou falar disso agora nesse vídeo, mas dá uma olhada lá que você tem, você pode comitar suas transações e abortar. Você não precisa implementar esses padrões complicados que o pessoal fala para garantir transacionamento em Kafka usando um banco de dados, ou seja, usando um terceiro para fazer uma coisa que você faz pelo Kafka, né? Então, e como que eu envio assincronamente e o que significa enviar assincronamente? Quando eu envio assincronamente, eu faço a mesma coisa, só que eu não só envio o producer record. Como segundo campo, eu adiciono uma callback. Essa callback vai ter o quê? Metadados e exception. O que acontece aqui? Se dá algum problema no envio dessa mensagem, o exception vem nulo. Se não dá, o metadados, vem o metadados, né? Quer dizer, desculpa, se não dá nenhum problema, o exception vem nulo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é verificar. O exception é null? Não é? Então, se é null, logo esse erro, tenta enviar novamente, salva no arquivo, faz alguma coisa, né? Ou retenta, né? O Kafka, o Producer, ele já é configurado com vários níveis de retentativa, né? Ou você pode vir aqui e abortar uma transação. Tipo, não deu certo aqui, então vou abortar a transação lá do meu banco de dados que estava pendente, né? E os metadados são os metadados que a gente já falou ali, são o offset, o timestamp, todos eles, né? E aí, com isso, é muito simples mandar uma mensagem Kafka. Só tem que configurar o producer, o que é a parte mais complicada, e depois enviar. A parte de código, ela é muito simples, né? Mas assim, se eu usar um Kafka Producer ali, vai ser difícil testar localmente. Sim, esse é o meu último tópico, com isso eu vou encerrar meu vídeo, já deu 32 minutos aqui. Você pode testar a sua classe produtora. Observa que estou falando classe produtora porque eu estou desatrelando o Kafka Producer da sua classe que produz. Então, como eu normalmente faço? Né? Eu inicio a minha classe produtora já passando o meu Kafka Producer. Eu não faço a produção do Kafka, né? Eu não faço o new do Kafka Producer dentro da classe que eu estou testando. Por quê? Porque eu posso usar um mock producer. O que é um mock producer? É uma classe bem parecida que você pode usar para testes. Então, assim, o mock producer implementa o producer do Kafka, só que ele não tem conexão com um broker. Você pode validar ali quantas mensagens foram enviadas, qual o esquema da sua mensagem. Você pode validar tudo. Então, assim, eu quero testar esse cara sem um Kafka ali rodando. Usa o mock producer, você pode testar as suas lógicas locais. Mas você fala assim, não, eu quero fazer o teste com real, quero fazer o teste com Kafka. Você pode usar os test containers, test containers é só procurar no Google, eu já faço esse test containers Java, Kafka. Kafka, você vai ver já você vê o Kafka módulo do test containers. O que é o test containers? O test containers é uma biblioteca que você pode integrar Docker com o seu JUnit ali. Então, assim, o JUnit vai iniciar um Docker container ali, no caso do Kafka, e você vai poder conectar com aquele broker, que é um broker real, ele está rodando, ele é realmente um broker. Então, assim, recomendo que você use o teste containers, recomendo, mas assim, se você quer fazer testes mais rápidos e testar alguma lógica ali do seu código, pode ser que você use o mock producer, vai ter um teste mais rápido, não tão real quanto o teste containers. E isso era tudo que eu tinha falado de Kafka Producer, né? Uma outra coisa que a gente pode falar aqui, que eu já estava falando,
O Kafka Producer funciona em batch. Então, assim, quando eu envio, quando eu boto aqui quando eu mando no send, ele não vai chamar diretamente a rede, não vai enviar diretamente aquela mensagem. Vai botar num batch ali, num buffer, e vai ser enviado vai ser serializado e enviado a posteriori. Então, assim, se você tiver algum problema, alguma exception na serialização, o catch vai dar um throw, você vai ter que fazer um try catch para ver, né? Se você não tem, você pode pegar as exceptions que chegam aqui são exceptions de rede. Não consigo conectar com o broker, ou o broker está muito lento. Então, assim, é até interessante ver, se você dá um throw exception lá no seu serializer, como é que ele funciona, né? E aí, quais são as configurações interessantes que a gente pode ver aqui do Kafka Producer aqui, né? Vamos dar até uma olhada no Kafka Producer. Ele vai ter o retries, né? Interessante. Ele vai ter o batch.size, que é basicamente o tamanho do batch que eu vou salvar do Kafka. Observe que ele é muito grande, né? Então o Kafka ele vai dar um pequeno atraso, né, para fazer o batch. Ele vai acumular um pouco de mensagens. Ele até explica o que significa o linger.ms, né? Ele fala assim, ó, o linger.ms com 0 significa que a mensagem vai ser imediatamente enviada. Então, assim, o batch vai fazer o batch de algumas mensagens, mas ele vai tentar enviar imediatamente. Se você bota ali o linger.ms para 5 milissegundos, ele vai o quê? Esperar 5 milissegundos para enviar aquela mensagem. Ele pode fazer um buffer, né? Então, assim, é recomendável você ler todas as configurações, né? É isso. Eu espero que tenha te ajudado no Kafka Producer, te ajudado a enviar uma mensagem no Kafka. Se você conseguiu, manda um oi aqui. E semana que vem eu vou mandar um vídeo só sobre Kafka Consumer, que é muito mais complexo que o Producer. Obrigado.